Doramigas. Beijo explosivo pra mim foi um dorama bom. Eu critiquei, eu sei, mas eu gostei e acredito que muitas de vocês também amaram. A opinião sobre esse dorama é bem dividida, principalmente aqui. Em todos os vídeos que eu fiz criticando a enrolação dos episódios, eu fui criticada apenas por falar a minha opinião. O dorama foi bom, mas também teve seus pontos negativos. Não que eu tenha odiado o final, mas senti que faltou demais. Poderiam ter tornado esse último episódio mais proveitoso. Algumas cenas pareciam esticadas sem necessidade, enquanto outras, que realmente mereciam mais atenção, foram resolvidas rápido demais. Em vários momentos eu senti que o roteiro poderia ter aprofundado melhor os personagens e os conflitos, principalmente perto do final. Ainda assim, não deixa de ser um dorama que entrega emoção, tem uma proposta interessante e um casal principal que funciona muito bem juntos. Talvez, se tivesse tido um fechamento mais bem construído, a experiência teria sido ainda melhor e mais satisfatória para quem acompanhou até o fim. Antes de eu assistir aos últimos episódios, eu vi algumas pessoas falando que ele tinha perdido a memória no último episódio e que, já nos últimos minutos, ele lembrou dela, mas não a tratava como antes do acidente. Eu fui assistir e não concordo com isso. Eu achei que ele a tratou da mesma forma. Por isso eu sempre falo, assistam o dorama mesmo depois de verem um vídeo falando sobre, porque a sua visão de como você vai enxergar a história pode ser diferente da visão de outras pessoas. Eu fiquei muito triste, pois o dorama entregou muito nos 2 primeiros episódios, e as pessoas começaram a criticar a atuação da atriz, falando que mudaram a personalidade dela. Eu confesso que critiquei a enrolação nos episódios, mas a atuação dela foi ótima. Na vida é assim mesmo, às vezes mudamos nossa personalidade depois de algumas coisas que acontecem, e com a Godarin não foi diferente. Ela sofreu muito depois que a irmã deixou aquela dívida, ela quase ficou sem casa e a mãe dela ficou muito doente. Então eu entendi a mudança. A dificuldade de amar uma pessoa que ainda está tentando sair de situações amorosas e superar obstáculos é muito grande, mas ela realmente o amava. E estou falando da atriz que era para ser o casal secundário. Eu critiquei esses dois, pois ela gostava muito dele e do filho dele, e ele só a tratava mal. Tudo bem que ele não era obrigado a gostar dela, mas o que custava dar uma oportunidade ou, pelo menos, simplesmente tratá-la bem? E eu ainda continuo falando que o casal terciário, que foi o secretário e a outra menina, deveria ter sido o casal secundário. Eles tinham muita química e mereciam ter mais tempo de tela mostrando a evolução deles. Pois o casal do amigo da Godarin foi uma grande perda de tempo, só atrapalhou e serviu para rejeitar a menina. Já o casal terciário, a menina já apareceu grávida, ia ser uma história bonita de se acompanhar. Depois que o amigo da Godarin falou que não via a Yeon como mulher, eu quis muito que ela não acabasse o dorama com ele, porque ela merecia alguém que gostasse dela na mesma intensidade. Só que, com esse último episódio, eu vi o cuidado de um amor sendo construído sem pressa. Afinal, nós não mandamos em nosso coração, e o seu Nu gostava da Darin. A Yeon, aos poucos, foi ganhando o carinho do Junho e também do seu Nu. Então aquele sorriso dele entregou uma pureza no que ele estava sentindo, realmente um amor nascendo ali, envolvendo paciência e verdade. Mas foi triste vê-la meio que se humilhando até o final do episódio por ele. Sem falar que foi para ela que ele ligou quando o filho dele desapareceu. Eu entendo o pessoal que não gostou. Aconteceu tudo muito rápido e acabaram deixando de desenvolver certas partes. Logo no início, o Jae sofre um acidente e esquece da Darin. Depois de um ano, eles se reencontram em Jeju novamente, faltando menos de 15 minutos para o dorama acabar. A irmã da Darin não teve um final certo. A Darin nunca chegou a falar com ela mesmo depois de tudo, e principalmente depois de encontrá-la trabalhando naquele evento. A Ji simplesmente sai de casa e tem aquela conversa com o pai, mas não mostra o que aconteceu com ela depois. Tirando isso, o final foi lindo. Eles se casaram e tiveram filhos. Ela conseguiu ter sua empresa e os créditos foram bem divertidos de se ver. Mas o dorama teve um desenvolvimento lento e o último episódio trouxe muita informação, e ao mesmo tempo faltou. Deveriam, pelo menos, ter aumentado o tempo do episódio para que tudo fosse mais suave. Eu gostei do dorama, vou indicar para as minhas amigas, mas não assistiria 2 vezes. Eu fiquei feliz em ver a Godarin conquistando a empresa dela, isso foi importante, pois ela é muito esforçada e mereceu. Ela passou por muitas dificuldades, perdeu quase tudo, foi julgada, caiu e teve que se reerguer sozinha. Ver a Darin finalmente conseguindo construir algo só dela trouxe uma sensação de justiça, como se o dorama estivesse dizendo que todo aquele sofrimento não foi em vão. Doramigas, se teve outro ponto que eu não falei, podem deixar nos comentários. Eu vou amar estar conversando com vocês sobre isso.
Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like e compartilhe com uma doramiga que ama acompanhar doramas. Beijos e até o próximo vídeo.